crucificado. Você imagina a gente tentar pregar esse mesmo evangelho em sala de aula hoje, sala de aula de ensino médio, como é o meu caso, ensino médio, irmãos, com a doutrina da evolução das espécies, física, química, biologia, geografia, história. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Em sala de aula, os nossos jovens são altamente assim doutrinados a não aceitar uma mensagem como essa aqui, a não ser em nível de mito e fanatismo religioso. É só mito e fanatismo religioso. Faculdades e universidades, a mesma coisa. Mesma coisa, é uma mensagem que ela não se encaixa. E por que Paulo fala isso assim? Para que a cruz de Cristo não se esvazie, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana. Só que Paulo fala, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Olha uma doutrina que Paulo tem aqui. Tem uma sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus pré-ordenou antes dos tempos eternos. Cristo foi feito para nós sabedoria de Deus. Pronto, chegamos na chave hermenêutica de Paulo. Se você, pela fé, se apropria dessa mensagem, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, tem que ser pregado, porque pela pregação vem a emulação para a fé. A fé a partir da crise, tá? Tem um ramo teológico que é chamado de teologia da crise, ó. Teologia da crise. Teologia da crise diz que Deus, para criar a fé, que colocou o homem em crise. Se você não colocar em crise, como aqui aconteceu com o nosso irmão, enquanto a pessoa não entra em crise, ela não vai para a fé. Tem que entrar em crise. Você tem que chegar lá e colocar o ponto crítico. Crise significa cravo, tá? Cravo, quando você bate o martelo, pega lá os cravos, né, e vai batendo na madeira, vai cravando a madeira. Você vai evangelizar, você coloca o pessoal em crise. É isso mesmo? A vida é assim mesmo? É só isso mesmo? É comer, trabalhar, se divertir, morrer? É só isso? Você não pensa na vida eterna e como alcançar a vida eterna e quem traz a vida eterna? Se o que você está fazendo é certo ou errado e até quando é certo ou errado? É uma metodologia. Vai pondo em crise. Vai pondo em crise. Teologia da crise. Paulo vai colocando o pessoal da sinagoga de Corinto em crise. Vocês veem que o pessoal da sinagoga entrou em crise, pegou os amigos de Paulo e bateu. Atos capítulo 18. Teve briga, né, na sinagoga por causa da pregação do apóstolo Paulo. Quando teve aquela briga, Paulo teve que sair da sinagoga, foi expulso. E quando ele foi expulso, ele levou ali um pessoal com ele. Quando ele foi expulso, colocou em crise. O pentecostalismo também surgiu a partir da crise, os irmãos sabem disso. Nós já falamos aqui, né? Pentecostalismo, os batistas receberam os batistas. Daniel Berg, Gunnar Wingre foi recebido pelos batistas como batistas, também não como pentecostais. Batistas, recomendados pela igreja americana, pela igreja europeia, foram bem recebidos, participavam das reuniões batistas que aconteciam aqui, mas eles tinham a doutrina do pentecostalismo, se reservavam para fazer orações num lugar à parte, e foi numa dessas ocasiões que o Espírito Santo veio e batizou a irmã, e a irmã não se segurou igual eles se seguravam. Os irmãos se seguravam e a irmã não se segurou. Começou a falar em língua estranha lá, e os batistas falaram, não, aqui não vai dar. Não, a gente vai se comportar. Você se comporta, mas a irmã não está dando. Aí pronto, tirou os batistas da comunhão e recomendou que ninguém os recebesse. E assim surgiu a Assembleia de Deus. Fora, a partir de uma crise. Os excluídos. Não quero nem falar isso. Né? São missionários, assim, para ser missionário é isso, você vai ter que fazer a ruptura. Missionário, uma hora faz a ruptura. Mas uma ruptura por causa que o ministério que é dado para o apóstolo, é como o apóstolo Paulo falou, né? Para Pedro foi dado o ministério da circuncisão. E para mim fica o quê? Para evangelizar os gentios. Aí teve que ter a ruptura com a igreja de Jerusalém. Mantém a comunhão, ajuda na assistência social, mas não tem assistência ministerial. A igreja de Jerusalém não deu assistência para Paulo. Não deu nem reconhecimento. Paulo, para poder passar na primeira assembleia ecumênica que teve lá em Jerusalém, apresentou os gentios, mas os gentios ficaram do lado de fora da reunião, não puderam participar. Só deixou Tito participar porque passou pelo ritual, senão não. Quer dizer, a igreja de Jerusalém
fez ruptura com o apóstolo Paulo. Missionário é isso aí. Se não houvesse aquela ruptura, nós éramos uma extensão da Igreja Batista sem o pentecostalismo. Mas aí não tinha jeito. Não tinha jeito. Quem é batizado com o Espírito Santo não se pode ocultar uma cidade edificada sobre um monte. Quem é batizado com o Espírito Santo dá frutos do Espírito Santo. Não tem jeito. De repente, os irmãos oram e os dons se manifestam. Línguas, profecias, cura, expulsão de demônios. Isso não era praticado. Não era praticado expulsar demônios. Os benzedores faziam, na verdade, né? Os benzedores, o senhor sabe, os feiticeiros fazem, né? O ritual para poder tirar os espíritos maus. Mas daquele jeito que os pentecostais fazem ou faziam, né? Mandar o demônio sair, não faz. Aí deu problema, os irmãos saíram e começaram o trabalho da Assembleia de Deus lá no meio do mato, lá no Belém do Pará, onde tem um monte de índio, né? Bastante gente. Assim surgiu. Aqui estamos nós, confortáveis, longe das matas e das muriçocas, né? Nada nos incomoda, nem frio e nem calor. Só que já passaram mais de 100 anos para essa história. Então é um preço a pagar. Paulo fala de uma sabedoria que Deus escondeu, tá? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus louco é mais sábio que reunindo todos os sábios juntos. Qual que é a loucura de Deus? O evangelho vai ser pregado. Ele não precisa ser explicado. O evangelho não tem que ser explicado. Se tem uma das coisas que os irmãos vão ler o Novo Testamento, Jesus não explica um monte de coisa que ele fala. Ele não explica. Ele só diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Explica, Senhor. Não, não explica. Não explica, ele não explica quem são os pobres de espírito. Nós somos viciados, né? Nós, pregadores de igreja, a gente é viciado. A gente tem que fazer o discurso igual os gregos faziam. Isso é vício, tá? É vício de púlpito. A gente viu alguém fazer que deu certo, aí a gente fala, vamos fazer a homilética, vamos fazer a hermenêutica, a gente tem 40 minutos, faz a introdução, argumento e conclusão. É vício. Tá? Eu li o livro lá do Hipólito, então eu aprendi, do Polito, né? Eu aprendi lá na minha faculdade lá. Mas Cristo não tinha esse vício. Não tinha. O apóstolo Pedro, quando foi explanar Joel 2,28, ele fala, o que acontece diante de vocês é o que Joel disse. Pronto. Aí ele já aplica direto. Os apóstolos têm essa hermenêutica, eles pegam o texto e aplicam, pegam o texto e aplicam, sem explicar. Quem tentou explicar foi Estevão. Estevão fez uma explanação enorme, gigante. Aí da explanação dele não converteu ninguém também. Tomou pedrada e morreu. Você vê como que é a dinâmica. É bom, tá bem? Nós que gostamos de pregar, que temos esse chamado, explicar o texto. Não estou falando contra, não explique o texto. Mas se isso virar vício, a tua pregação ela vai consistir em explicação teórica e sabedoria humana. E os púlpitos estão encharcados de pregadores com sabedoria humana. É muito contexto, é muito explicação cultural, é muito detalhe, sabe? O que é uma dracma, uma didracma, do lenço da didracma, da cultura do deserto, do frio do deserto. 40 minutos, o tempo passando ali. Cadê a palavra de Deus? Cara? Cadê Deus tocando no seu coração e fazendo assim, ó? Demonstração coração do Espírito. Isso, glória. Não tem demonstração de Espírito, tem eloquência humana. Isso aqui é uma meia-culpa, tá? Que o professor está passando para vocês. É uma meia-culpa. É muita explanação, é muita explicação cultural, contexto histórico, político, econômico, religioso, como que era naqueles tempos, quantos metros tinha a profundidade do Mar Vermelho. Aí você ali aflito de espírito, com o filho nas drogas, o marido bêbado, câncer corroendo alguém no hospital, porta de emprego que está trancada já faz mais de 6 meses, briga dentro de casa, e o cara explicando para você a geografia do mundo dos anjos, dizendo que tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu, que no primeiro céu é assim. Eu tenho aqui um paralítico que eu trouxe, eu tenho 4 amigos que se levantou, pegou um paralítico, destelhou a casa, colocou o cara no meio e falou, e aqui? Aí Jesus vai explicar agora a anatomia do pecado. Adianta, irmão Adalto? Anatomia do pecado, o senhor quer saber da anatomia do pecado para depois falar alguma coisa? Cristo nem perdeu tempo, que a maior parte já foi feito, o telhado já não tem mais. O culto já foi para o espaço. Filho, tenha bom ânimo, cancelados estão os teus pecados. Pega a tua cama e vai para tua casa. Acabou. Falta em nós essa meia-culpa.
Quem prega o evangelho fala, Senhor, quando o Senhor me der a oportunidade, eu tenho 40 minutos, me dá 40 minutos de mensagem. Eu dispenso explicações, introdução, contexto geográfico, tira tudo isso aí, que é um monte de bugiganga na pregação, muita coisa, muita eloquência humana, nenhum poder. Nenhum poder. Demônio, como disse Charles Spurgeon, está rindo das nossas pregações. Você sabe que o Charles Spurgeon era chamado príncipe dos pregadores. Ele realmente pregava horas para multidões e ele dizia que o diabo realmente ri das nossas pregações. Lógico que pode ser um exagero do Spurgeon, pode ser, mas se tem muita sabedoria humana, tem pouco poder de Deus. Se tem pouco poder de Deus, tem mais espaço para as coisas mundanas. Fala, irmão. Pessoas, às vezes, eu quando estiver ouvindo uma mensagem, a pessoa pregadora falando em línguas, a gente vê que não tem Espírito Santo nenhuma. Querendo que a igreja se enche, como dá glória a Deus. Uma coisa que eu podia falar assim, em 10 minutos, eu levou 1h e pouco para poder contar todas as histórias, sem profundidade, a gente esperando chegar ao final. Tem pregador que ele entra em pânico quando ele vê a igreja em silêncio. Aí ele começa a apertar os botões. Fala tudo, quem diz para a igreja que eu acho que não tem nada de Deus naquilo. Segura na mão do teu irmão, dá glória. Segura na mão do teu irmão, dá glória, cadê aí começa a atacar o auditório, dizendo que está todo mundo ali com cara de delegado. Irmão, vai lá, prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, mesmo que o pessoal esteja com comichão nos ouvidos e não consiga ouvir a sã doutrina, a palavra está sendo pregada. É demonstração, a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu estou muito inteligente, eu estou até gostando de me ouvir, mas eu estou sentindo o seu poder meio ausente. Fala para Deus, para ver se Deus fala, eu também concordo. Eu quase que durmo nos seus sermões. Fala, meu. Uma vez a pessoa pode pregar e zerar. Uma vez aconteceu comigo, eu estava dirigindo o culto, olhava para a igreja, eu falei, hoje eu não estou para pregar. Olha, mas não tinha ninguém que pudesse, eu fui pregar. Amor, cada 10 segundos para mim vai fazer 1 hora, eu olhava no relógio, não rodava. E eu patinando. Aquilo acho que, olha, que sofrimento, que você está vendo que você não está tendo nada. E não tem quando você correr, porque quando você tem 4, 5 cobreiros, ô irmão, vem cá, dá um aí você. Mas não tinha. Eu tentei dar uma cuidada do ano, não quero. Eu mesmo vou ter que pregar. Mas pregar o quê? Porque eu não tinha cuidado nada. Eu começava a falar, pregar. Aí eu olhava o relógio, ia passar 10 segundos. Quem não passou por isso, né? Hoje a igreja é orar, irmão. Se fosse hoje, uma estratégia diferente. Quem não passou por isso? Isso é para provar que a palavra não consiste, a palavra da pregação não pode consistir em nós mesmos, né? Palavra de sabedoria humana. Realmente, nosso pessoal está tudo viciado, está viciado com pregação em data show. Tem que ter alguma imagem para expressar lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3. É muito conhecimento e pouca manifestação do poder de Deus, e aí a gente não se espanta de que as conversões elas sejam instantâneas, mas elas não sejam permanentes, porque levou as pessoas a se emocionarem em determinado momento, mas não teve conversão, não volta, se volta não se converteu. Aí Paulo fala, então para que a nossa pregação não fique vazia, a cruz vazia no caso, e um monte de coisa, a gente vai falar a sabedoria de Deus, que ele reservou antes da manifestação dos séculos e que entregou a nós, Cristo crucificado. Cristo se centralizou. Aí pela cruz você vai esvaziando as vaidades, as prepotências, os orgulhos, tudo. A cruz, ela coloca todos nós muito humilhados. Muito. Essa mensagem era assim, enternecedora por causa que é o Cristo mudo, um cordeiro morto desde a fundação do mundo, mudo. É mudo. Ele tem 2 homens do lado dele ali que ficam xingando ele das 9 da manhã até o meio-dia, insultando ele. E Cristo não solta uma palavra contra aqueles homens, nem os romanos, nem os judeus. Cristo está na sua cruz. Aí você tem uma mensagem poderosa nas mãos e você esvazia a mensagem falando sobre o peso da Arca da Aliança, que o peso da Arca da Aliança necessitava de 4 homens, porque senão ela arriava, e a mensagem de Cristo não aparece nunca. O cara fica falando sobre a densidade da nuvem do deserto e não chega em Jesus. Se anjo tem asa, se não tem asa. Se anjo tem asa, não tem asa. Se o galo cantou 3 vezes ou se Pedro negou 3 vezes. É muita pataquada, irmão.
E o povo de Deus aí padeceram de fome do Evangelho, não de mensagem. Tem, mas não tem o Cristo crucificado. Fala, meu irmão. Então, pastor, às vezes um testemunho fala mais que a mensagem. Uma vez a igreja estava cheia e só havia um testemunho, e muita gente se converteu através daquele testemunho. Porque às vezes a gente fica preocupado, e é o que a gente, pelo menos é a minha opinião, né, em relação a isso, a gente fica espelhando naquele lá de cima, para depois, quando você for pregar, você tentar imitar. Não é dessa forma. E às vezes um testemunho fala muito mais do que uma própria pregação. E a igreja, a nossa igreja, ela nasceu à base dos testemunhos. Você vê, os irmãos e as irmãs que fundaram a Assembleia de Deus eram iletrados de ponta a ponta. Até os anos 90 mesmo, a quantidade de irmãos que tinham algum tipo de formação na igreja era mínima. E nem tinha muita evidência. Eu estou falando da igreja popular, tá? Não a igreja de elite. A igreja de elite sempre teve sua formação, seu dinheiro, seu patrimônio. Estou falando da igreja popular, a congregação do bairro, do dia a dia, das fronteiras. Nunca teve, mas aí começou esse negócio de muita formação, muito academicismo, muito escolástica. Uma igreja, a história da igreja diz que a igreja entrou por um período chamado escolástica, onde filosofias em cima de filosofias e menos doutrina. E o escolasticismo é isso, é muito intelectualismo, é demais, demasiado. Mas Deus tem sabedoria. Deus tem sabedoria, tem os seus sábios. Ele tem o dom de pastores e doutores. A gente não está dizendo ignorantismo na igreja, não é isso. Mas o esvaziamento da cruz em favor da ciência, da explicação, de muitas teologias, de muita teoria evangélica. Não adianta. Não adianta isso aí. Não pode substituir uma coisa por outra. Tem que andar o evangelho, porque a mensagem da cruz ela não termina na cruz. É uma mensagem inteira. É um evangelho eterno, a gente não dá conta. Então é uma mensagem inteira. Você tem a crucificação do Senhor Jesus, a cruz, a morte do Senhor Jesus por morte de cruz, e você tem o terceiro dia. Então a ideia é levar para o terceiro dia. É mostrar que a cruz está vazia. Está vazia porque aquele que morreu na cruz ressuscitou ao terceiro dia, levantou dos mortos e está sentado à direita de Deus. Aí nós pegamos Cristo, ressurreição dos mortos, a superação da morte através da cruz. É o que o nosso comentarista diz aqui, tá bem? Ele fala, no tópico de número 2, expressões chaves na doutrina de Paulo. O Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Pronto, a gente já tem mensagem demais aqui para a gente se dispersar o tempo para saber quantas madeiras Noé teve que usar para poder construir a arca dele. Fiz uma conta, irmãos. De acordo com a minha conta, é o seguinte: Noé ele ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Aí 1 ano e 10 dias dentro da arca não tinha oxigênio, porque estava dentro de 3 compartimentos que ali estava todo mundo respirando, e quem inala oxigênio solta gás carbônico. Se a arca está calafetada por dentro e por fora, e aí já foi 15 minutos da pregação só para você explicar que não sabia como que os caras respiravam lá dentro. E os animais todos defecando dentro da arca e soltando gás metano e acabando com o oxigênio. Faz diferença para a salvação? Se o animal está defecando ou não? Se tem gás metano ou oxigênio? Ah, mas aqui isso aqui eu tenho que usar como ilustração para mostrar que quem está dentro da arca, mesmo que aconteça um monte de sujeira dentro da arca, Deus vai te preservar. É assim que está a nossa sabedoria, irmão. A gente faz essas brincadeiras de criança com a palavra de Deus. Essas loucuras de pegar uma coisa e esvaziar ela para poder mostrar Cristo na sujeira dos animais. Você tem uma mensagem pronta no Novo Testamento, irmãos. Nós temos uma mensagem pronta em um Novo Testamento, escrita em português. São 27 livros, que você, com um pouco de leitura, você consegue explicar para as pessoas. Cristo tem poder sobre a morte, poder sobre os abismos, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre o pecado. Morreu, mas voltará. Tem muita coisa para a gente ensinar aqui, para a gente não ficar perdendo o tempo do nosso povo, que já gasta muito tempo nos louvores. É bom, é necessário, os louvores realmente eles são, louvores próprios para o ambiente de culto, mas existe um pouco de exagero.
existe um pouco de exagero e algumas letras de louvores tá totalmente fora. É entusiasmo. Mas vamos deixar, é o departamento da música, né? Deixa a música rolar. O que nos importa a nós aqui na sala de obreiros? Pregação. Então tem pessoal cuidando da mesa? Cuide da mesa. Tem pessoal cuidando da viúva? Cuide da viúva. E nós? Vamos nos dedicar à oração e à palavra. Se os senhores vieram à escola dominical, se eu vim à escola dominical, é porque aqui é a hora do ensino. E só estamos tocando nesse assunto porque o nosso comentarista trouxe esse assunto conforme as escrituras. O evangelho tem que voltar a ser pregado com o máximo de pureza possível. Menos eloquência e mais poder. E para isso aí tem que gastar tempo com Deus. Meus irmãos, eu acho que o Espírito Santo está falando isso com a gente agora. Você pode estar gastando bastante tempo com o ministério. Você está gastando tempo com Deus? Porque é o testemunho que nós temos daqueles que são pregadores. Muito tempo de oração. Ora-se mais, fala-se mais com Deus. Entra-se em crise com o próprio Deus. Senhor, se Tu és conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Tem que chegar nessa crise com Deus. Examinar-vos a vós mesmos se é que não estáis reprovados, disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Não falou? Examinar a vós mesmos se vocês já não estão reprovados. Começou bem, mas percebeu que a bateria está arriando. Vou dar uma nova carga. Não, vai lá, troca de bateria, cara. Eu tenho experiência com bateria da carga e da carga, não funciona. Você fica no meio do nada, a bateria vai embora. Essas cargas são falsas. Não dá para uma viagem. O evangelho não dá para a gente ficar vivendo, meus irmãos, de remendo, de cargas de bateria, de vai na reserva, não dá. Gastar tempo com Deus. Gastar algumas horas a mais com Deus, talvez um dia inteiro, talvez 40 anos no deserto, talvez uma vida toda como Enoque. Enoque não andou com Deus, não foi 300 anos? O que ele tinha que viver para ele viveu 65 anos. E depois de 65 anos, andou Enoque com Deus. E se Deus estiver falando pelo Espírito Santo conosco aqui, agora, nesse momento, que vocês estão andando muito com a minha obra, muito com a minha arca, muito com as minhas coisas, e não estão andando comigo? E se isso aqui foi o Espírito Santo dizendo, vocês estão pouco tempo comigo, e é por isso que a pregação de vocês e o testemunho de vocês precisa dos apetrechos de muita eloquência. Muita eloquência, muita explicação, muita explanação. Uma das coisas que a gente aprende é que se você precisa explicar demais é porque o produto não é bom. Cadê os comerciantes aqui? Cadê o pessoal que investe muito em propaganda? Se precisa explicar demais as qualidades do produto, pode ser que o seu produto não seja tudo aquilo. Aí a pessoa compra a propaganda e o produto não. A gente já percebeu que se a gente tem que explicar demais para uma pessoa sobre o Evangelho, ela não tem fé para crer. Como que o Paulo fez lá com o Enéas? Enéas paralítico na porta do templo, não é? Paralítico. E ele pregando, ele e Barnabé pregando. Aí ele viu que o Enéas tinha fé para ser curado. É Enéas mesmo, né? Tinha fé para ser curado. Paulo não pregou para o Enéas. Ele pregou para quem estava por ali. E o Enéas, igual Lídia lá em Filipe, ouvindo o que Paulo estava pregando ao vento. Aí Deus abriu o coração de Lídia em Filipos e abriu o coração de Enéas. Vendo que tinha fé para ser curado, aí Paulo mandou o Enéas se levantar. Talvez, se a gente simplesmente pegar o texto e falar, irmãos, eu realmente reconheço que não tenho mensagem hoje. A mensagem está no texto, nós vamos ler juntos e nós vamos buscar a Deus juntos no texto. E começa a explicar só o texto. Explica só a mensagem. Sem cultura, sem nada, irmão. Nota de rodapé, sem nada. Vai pela fé. Mas explica o texto, não inventa. Deus vai te fazer lembrar de testemunhos de gente que teve experiência com aquele texto. E daqui a pouco, quando você pensa que não, pessoas chorando e querendo aceitar a Jesus. O poder de Deus se manifestando em você. E você não suportando a unção de Deus. Aquela vontade de jogar a rede e pegar todo mundo como se fosse um pescador no mar. Poder de Deus. Mas aí é a experiência com o texto. Para isso, quem sabe, alguns de nós aqui está sendo, ou todos nós, estamos sendo chamados a atenção de que pouco tempo com Deus. A realidade, a grande realidade é essa mesmo. Nós nos debruçamos muito, quando você sabe que você vai pregar, nos debruçamos muito na questão de conteúdo. É importante, claro, a gente tem que buscar, tem que ler, e o tempo com Deus às vezes é muito mais reduzido. Vai comigo, toma a minha frente,
E a gente nos debruça muito na questão da busca do conhecimento, do tempo com Deus, que é o essencial. Uma vez eu estava até comentando com meu filho, né? Meu filho, naquele entusiasmo todo de pregador, né? E eu falei para ele, toma mais tempo com Deus, falei para ele. Lê, você vai ler, pega o texto, lê, mas fica mais tempo com Deus, ora mais, e você vai ver que vai ser diferente. Mas essa é a realidade nossa. Nossa preocupação muito no conhecimento, e eu tenho que apresentar o conhecimento, é que ele tem que ver com o conhecimento. Eu sei, calma, é tempo com Deus. Amém. Senhor? Se o senhor não tivesse tomado um tempo para estudar, você estaria dando aula para nós. Quanto tempo você perdeu para dar uma hora de aula aqui? É uma vida. Não assim, se a gente não tiver o tempo com Deus, está falando? Isso. Na hora você não tem. Às vezes eu falo para as pessoas assim, que o Espírito Santo ele nunca foi adivinhão. Mas sempre que nós lemos, ele nos revela na hora certa. Né? Se o senhor orar e buscar, na hora certa o Espírito Santo dá. Porque você já leu aquilo, você já aprende. Então é aquilo que ele precisa, né? Perfeito. Mas ele não adivinha, eu vou abrir aqui e vou pregar isso aqui, não. Isso, quando a gente fala que nós temos que explanar o texto, por quê? Porque o nosso preparo, irmãos, é antes de chegar no auditório. Como Cristo diz, fecha a porta do teu quarto e lá você vai entrar em comunhão com Deus. Para que quando você estiver em público, Deus te recompense. Aí a gente vai não perder, mas investir o nosso tempo na leitura, como disse Paulo a Timóteo, né? Investe o tempo na leitura dos livros, no estudo, na sã doutrina, vai investir nesse tempo, que vai chegar a hora que chega diante do auditório. Aí você não fica preocupado naquele